sou o professor Ricardo Toledo, você já me conhece, sou seu professor de traumatologia desportiva. E hoje a nossa aula é muito boa, é sobre recuperação tecidular pós-lesão. Já falamos um pouco sobre análise, sobre o diagnóstico, os exames de imagem. Mas e aí, o que fazer com esse atleta após uma lesão? Será que o tratamento dele é com uma pessoa comum, uma pessoa que não pratica o esporte, uma pessoa que não tem necessidade de estar apto a praticar o esporte novamente? Eu acho que não, né? Mas, mesmo assim, a gente vai identificar agora todos os princípios dessa recuperação. Então vem comigo que você vai adorar essa aula, tenho certeza. Já sabemos que toda vez que um atleta tem uma lesão, ele tem que passar por diversos procedimentos para saber exatamente qual a lesão, qual o tipo de lesão, né? Como proceder. Mas agora nós vamos falar mais sobre procedimento. Então, a nossa aula, como eu já disse, é de preparação tecidular pós-lesão. Nós vamos falar exatamente agora como recuperar um atleta pós a lesão, seja ela um entorse, uma distensão, um estiramento, uma contratura, né? Qualquer lesão ali tem que ser tratada e tem seu tempo hábil para isso. Primeiro de tudo, vamos conhecer um pouco as fases da preparação tecidular. São 3 fases. É a fase inflamatória, a fase de preparação tecidular e a fase de remodelação tecidular. Algumas delas já são autoidentificáveis, né? A fase inflamatória é a fase que inflama. Meio óbvio, né? Mas qual que é essa inflamação? E essa preparação tecidular? Eu vou preparar o tecido para alguma coisa? A fase de remodelação, acho que está bem claro, não está, né? Não tem como a gente saber como remodula um músculo ou uma articulação. Mas é por isso que eu vou explicar passo a passo para você, hein? Presta atenção. A fase inflamatória é a fase que acontece nas primeiras 24 a 48 horas. Ou seja, aconteceu a lesão, sentiu a dor, identificou, lembra da informação visual? Se você viu a pessoa, se ela tomou uma pancada, se ela sofreu uma queda, se visivelmente ela teve um entorse, é muito importante já identificar visivelmente, né, como é que foi feita a lesão, receber a informação do paciente, né, saber exatamente o que ele sentiu, quais foram os sintomas, mesmo com o corpo cheio de adrenalina, alguma dor, algum tipo de estímulo que foi feito no local, para a gente identificar previamente como foi a lesão e já fazer as nossas suspeitas. É claro que só o exame de imagem depois vai comprovar. Mas como para cada tipo de lesão existe um tratamento, é muito importante a gente já ter uma ideia de quais os tipos de lesões possíveis e não possíveis naquele tipo de situação. Com 24 a 48 horas, provavelmente você já vai ter visivelmente onde está a lesão e como ela está. Porque nessa fase a gente pode ter a hemorragia. Sim, principalmente quando é no tecido muscular. Irá extravasar o sangue e a demonstrar por um hematoma ali onde foi a lesão e como foi. Isso acontece pela abertura dos capilares, uma vez que você perde a conexão entre as fibras musculares, os capilares sanguíneos ficam expostos e aí vai acontecer o edema, em maior ou menor grau. Depende do tamanho da lesão, depende da proximidade dessa lesão com a pele e depende também se essa lesão foi impactante ou não. E também, nessas 24 a 48 horas, vai ter a saída do exudado inflamatório. Ou seja, todo o processo inflamatório vai acontecer para que você identifique, o paciente pare o que está fazendo e aí comece todo o processo de recuperação. O corpo vai começar a mandar já nessas primeiras 24 a 48 horas todos os aminoácidos necessários para a recuperação muscular, assim como hormônios também regenerativos. O corpo começa a se auto-recuperar já nesse processo inflamatório, só que ele ainda precisa da nossa ajuda, para que essa recuperação seja completa, tá bom? E a gente vai ter nessas primeiras 48 horas os sinais cardinais de lesão. O calor no local. O local ele fica com calor, pode chegar a ser uma febrite até, muito diferente de uma febre no corpo inteiro. É só o local que fica aquecido. Você pode sentir o local, ou mesmo às vezes com o toque da mão perceber a diferença para outra estrutura. Isso acontece pelo fluxo sanguíneo. Pelo fluxo sanguíneo também aumenta o rubor do local, ou seja, não é o hematoma em si, mas há uma vermelhidão no local e
identificando que ali há algum problema. Você já torceu, né? Teve um entorse no tornozelo, você sabe como fica vermelho. Mesmo não tendo contato, mesmo com a mesma compressão da meia da outra perna, você percebe que mesmo mexendo na estrutura internamente, a parte de fora também fica diferente. Esse é o rubor. O edema e o hematoma, que é o inchaço e aí sim agora a parte roxa, que é o extravasar do sangue dentro dessa estrutura, a famosa hemorragia. Tá? Esse hematoma vai ficar, nem sempre precisa ter o rompimento dos vasos capilares, mas o edema quase sempre vai ter. Por quê? Quando a gente tiver essa saída do exudado inflamatório, esse local vai aumentar de volume, seja numa estrutura articular, seja numa estrutura muscular. E aí a gente tem um inchaço. Muita gente não faz ideia do porquê incha, né? Mas incha exatamente por isso. Extravasa o líquido que está ali ou se leva mais líquido para poder começar a recuperação. Paralelamente, um dos sinais cardinais é a dor. É claro, qualquer tipo de lesão dói. Por mais que a pessoa, às vezes, tenha um alto índice de adrenalina naquele momento, por estar no movimento esportivo e tal, quando baixar essa adrenalina, que vai acontecer entre 24 e 48 horas nesse processo inflamatório, ela vai sentir dor no local. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser uma dor pulsante, né, devido às estruturas que estão sendo incomodadas pelos capilares sanguíneos. Pode ser uma dor constante, aguda. Pode ser uma dor um pouco mais leve, uma dor incapacitante até, onde a pessoa não consiga mover aquele músculo ou aquela articulação. Não importa, mas que com certeza terá uma dor, uma diferença daquela estrutura de sensibilidade para outra, sim, terá. Se a pessoa não reclamar de dor nenhuma, ainda assim ela tem os sintomas como calor, rubor, edema, hematoma, é muito importante que você peça que ela se coloque em algumas situações. Não forçando, não a situação esportiva. Mas exemplo, toque o local. Essa dor pode vir pela pressão externa. Outra coisa que você pode fazer é pedir que ela mova o local, sem compressão. No caso, no tornozelo, não é pedir para ela caminhar, sim só mover, né, em algumas orientações para ver se provoca dor ou sensibilidade. Porque a gente sabe que a dor é um sintoma de que algo está errado. Se não há dor, mas há outros sinais cardinais, pode ser que esteja mais errado ainda, sim com a sensibilidade da pessoa. Terminações nervosas que foram comprometidas, ou então a própria pessoa que tem uma sensibilidade muito alta à dor. Nesse processo, a gente tem dois tipos de procedimentos, um plenamente correto e um plenamente errado. E eles são muito confundidos hoje em dia. Você já deve ter ouvido falar, né? A partir de uma lesão, alguém chegar e falar assim, não, coloca gelo. Outro fala, não, coloca a bolsa de água quente. Um fala assim, viu, tem que parar, não pode mexer nessa lesão. Outro fala, não, tem que continuar em movimento. Qual deles está certo? Qual deles está errado? Simples. A gente tem o Rice e o Harm. Né? São duas expressões para a gente entender o que se pode e o que não se deve fazer na fase inflamatória. Tá? Em verdinho para vocês aqui, Rice, é muito fácil. E em vermelho, Harm, para a gente não confundir. Rice significa Rest, Ice Compression e Elevation. E traduzindo é repouso, gelo, compressão e elevação. Já o Harm significa Heat, álcool, Run e Massage. E traduzindo é calor, álcool, atividade, massagem. Por que a primeira está correta e a segunda está errada? Agora eu vou explicar passo a passo para vocês, para você não precisar decorar isso aqui. É só lembrar do porquê das coisas e você sempre vai proceder de maneira correta. Primeiro, repouso. Sim, uma estrutura lesionada, a gente ainda não consegue identificar qual tipo de lesão. Lembra, alguns exames de imagem como a ressonância nuclear magnética demoram dias para ficar prontas. Mesmo assim, a tomografia ou a própria radiografia precisa de um laudo. Então, primeiro, eu preciso repousar aquela estrutura. Uma estrutura repousada não se machuca mais. Porém, uma estrutura em movimento pode piorar e agravar a situação. Então, nesse caso, eu não devo mexer nessa estrutura. Eu devo simplesmente parar e repousar. O gelo, ele é muito importante porque ele comprime as estruturas. Ele diminui o volume.
Ah, você já frequentou algum lugar, uma casa de madeira? Você já escutou a madeira estralar bastante? No verão e no inverno? Sabe por que isso acontece? Porque no frio, a estrutura da madeira se comprime. E aí ela fica com algumas folgas que fazem barulho. Lá, já no verão, no calor, ela se dilata e ela faz barulho. Você provavelmente já teve uma porta que emperrou no calor. Certeza. Eu já tive várias. Se você não teve, você é um privilegiado, hein? Ou você nunca pegou uma porta de madeira. Isso acontece porque não só a madeira, mas qualquer estrutura com calor ou com frio tem uma mudança de volume. Claro, algumas estruturas têm uma mudança microscópica. Outras estruturas, como a do corpo humano, já são bem visíveis. Quando eu coloco gelo, eu comprimo a estrutura lesionada. Se é um músculo, eu diminuo o volume ali. Se é uma articulação, também. Mas a importância da diminuição desse volume, ela não está na questão de tirar o edema ou nada disso, mas sim levar menos fluxo sanguíneo naquele momento. Sim, aquele momento é o momento de eu conter hemorragia, de eu conter aquele excesso de saídas de líquidos ali no local provocando inflamação. Se eu conseguir comprimir essas estruturas, menos líquido será levado, menos líquido será extravasado, menos sangue vazará pela estrutura e eu conseguirei controlar aquela lesão. Por isso, o gelo é importante. A compressão faz a mesma coisa, só que agora de maneira mecânica. Como assim? Eu posso colocar uma bandagem na região, uma faixa na região e apertar um pouco aquela estrutura. Pense num rompimento muscular, de fibras musculares parciais. Essa estrutura está rompida enquanto essa ainda está ligada. Se eu comprimir, eu consigo deixar essa estrutura mais próxima. É mais ou menos como a imobilização de uma fratura óssea. Deixar os ossos perto sem se mexer. Quanto menos movimento na estrutura lesionada, melhor. Não estamos falando de imobilização ainda, mas simplesmente de compressão. E mais uma coisa é a elevação. Essa eu entendi, professor, não precisa nem explicar. Eu vou elevar a autoestima da pessoa e falar assim, aí, tem uma lesão, mas fica tranquilo. Vai tudo dar certo, você é um cara muito forte. Olha, vou falar que funciona, hein? Pode mexer com o psicológico da pessoa. Mas não é esse tipo de elevação. É a elevação do membro atingido. Se a lesão for no membro inferior ou no membro superior, eleve ele, deixe ele um pouco elevado. Nada de posturas antianatômicas ou que provoquem desconforto. Mas, exemplo, uma lesão no tornozelo pode deixar a pessoa em decúbito, tá? Dorsal, deitada de barriga para cima, né? Mas pensa bem, hein? Você é um cara experiente agora, você tem que pensar em decúbito dorsal. E a perna elevada. Com a perna elevada, o que vai acontecer? Vai ter menos fluxo sanguíneo na região. E ele vai fazer o mesmo efeito do gelo. Bacana. Posso associar as duas coisas? Deve. Gelo com a elevação é a perfeita solução para diminuir o edema. Consequentemente, diminuir a dor e diminuir o tempo de recuperação. Fazer essa recuperação ser mais rápida. Começar já a segunda fase antes do previsto. E por que eu não devo fazer o HARM? Vou tomar uma água, porque eu já falei bastante sobre esse assunto. Você deve estar até pensando aí, cansado, mas calma, que é muito importante também. O HARM é contraditório aos nossos procedimentos importantes aqui. Calor, heat. Eu vou colocar uma bolsa de água quente naquela região. O que vai acontecer com a estrutura? Dilatar, aumentar de volume. Eu provavelmente vou aumentar a inflamação. Eu também vou aumentar, na verdade, o fluxo sanguíneo. E eu posso aumentar o edema, a hemorragia, né? Não quero nada disso, eu quero controlar, não quero aumentar. O álcool tem a mesma propriedade. Você já pegou álcool e passou na pele? Já? Como é que fica? Quente, né? Você já tomou álcool? Não. Estou falando do álcool de limpeza. Bebida alcoólica, né? Forte. Queima, né? Esquenta. Cuidado, hein? Beba com moderação. Tá bom. Por que eu vou fazer isso no local onde está lesionado? Eu não vou provocar calor? Não é o que eu quero nesse momento. Então, apesar de algumas pessoas culturalmente falar, coloca álcool que melhora,
Não é indicação para esse tipo de lesão. Talvez para uma asepsia, se essa lesão estiver junta com um corte, um ferimento, tudo bem. Você pode até fazer asepsia desse local. Mas existem outras maneiras de fazer asepsia com outros produtos que não provoquem o calor. A run, nem pensar. A corrida. Não, mas no caso aqui a gente está falando da atividade. Não faça atividade porque você não sabe a lesão que esse paciente tem. Não favoreça a atividade. Lembra que eu falei como saber se tem dor ou não? Pedir para mexer aquele tipo de articulação? Então, mexa o tornozelo caso você não sinta dor, mexa o punho, ok. Ainda assim não é uma atividade, é só um movimento. Agora, pedir para a pessoa correr, testar, vamos fazer mais um trote para ver se lesionou ou não lesionou mesmo? Não, não. Se teve dor, tem edema, alguma coisa não está certo. Não adianta nesse momento fazer atividade. Você pode sair de uma simples lesão e agravá-la, até afetando outras estruturas que não foram comprometidas na primeira. E a massagem também não é indicada nesse caso. Por que eu não devo fazer massagem? Eu não sei, primeiramente, qual o tipo de lesão. Então, eu não sei, obviamente, qual o tipo de massagem. Existem vários tipos de massagem. Existem massagens miofaciais, que ajudam você a tirar pequenos nódulos ali da musculatura. Existem massagens relaxantes, massagens térmicas que aumentam a temperatura do local, e até procedimentos de movimento para aumentar a elasticidade de um tendão ou de um ligamento. Existem todos esses procedimentos. Porém, se eu não sei qual tipo de lesão, eu também não sei qual tipo de procedimento. Muita gente vai lá e faz aquela massagem paranormal que eu falo. Ou deixa eu fazer uma massagem aqui que passa. Olha, vou falar para você que quando é de mãe para filho, esse carinho é fantástico, assim como aquele beijinho que sana. Mas na ciência, na traumatologia desportiva, aquele tipo de massagem pode até prejudicar. Porque a fricção sobre uma estrutura vai provocar calor. E esse calor eu não quero. Ainda assim, se essa massagem for forte, ela pode mexer mecanicamente numa estrutura já lesionada, aumentando a lesão. Imagina de novo comigo, a estrutura muscular rompida parcialmente. Aí eu vou lá e aperto essa parte. Olha, a chance de eu romper ela totalmente agora? Não, massagem não, tá bom? Massagem só quando você estiver tudo bem ou quando um especialista ou fisioterapeuta souber exatamente qual tipo da lesão. E aí não é nem massagem que chama, né? É tratamento. Passou essa primeira fase, procedi da maneira correta, vamos para a segunda fase agora. Essa é a diferença do atleta para uma pessoa comum. A pessoa comum passa da primeira fase e ela volta para suas atividades normais porque ela não tem atividade física, ela não tem atividade de performance. Provavelmente ela é sedentária, então ela não precisa de uma fase de reparação tecidular. Isso vai acontecer com o tempo e ela não se importa. Mas os nossos atletas, os nossos guerreiros do século XXI, como diria Galvão Bueno, você já ouviu essa frase, mas com outra voz eu não sei imitar. Essa fase é importante para o atleta, porque ele vai voltar a desempenhar o seu papel de alto desempenho. Ele precisa estar 100% pronto, porque senão ele vai ter lesões recidivas, que é tema do final dessa aula. Calma, vou antecipando as coisas. A fase de reparação tecidular ela começa no segundo e vai, em média, até o 21º dia de lesão. Por que eu estou falando em média? Porque tem gente que olha esse número aqui e fala, não, olha, é segundo dia até o 21º. Não pode ser antes, não pode ser depois. Pode, calma, é uma estimativa média. Nada no corpo humano é exato. Temos diferenças biológicas, temos diferenças de momento, diferenças climáticas, diferenças étnicas, tudo pode interferir, às vezes, nesse processo. Então não tome isso como um número absoluto, e sim como uma referência, uma média. Nesse momento da reparação tecidular, eu vou ter um retorno da atividade anatômica. Ou seja, o meu músculo, ou a minha articulação, ou a minha estrutura tendinosa, ligamentar, vai estar voltando à integridade anatômica, ou seja, a ser como era antes.
Nesse momento ela está se reparando, né? Legal. É quando eu estou me tratando, me curando, né? E é quando eu tenho o retorno da funcionabilidade. Não a atividade em si, mas a funcionabilidade. Exemplo. Se eu tive uma lesão no meu quadríceps, qual é a função dele? Não é fazer a extensão do meu joelho? Não é me colocar a perna para frente, ó, fazer esse movimento aqui, esse movimento para eu andar? Nesse primeiro momento da fase inflamatória, eu vou repousar. Quanto menos eu fizer esse movimento, eu vou, né, prejudicar menos a minha estrutura muscular. Mas na fase da reparação tecidular, não tem problema. Eu já posso voltar a caminhar. Já posso fazer a extensão do meu joelho, proporcionando um passo. Mas, como é que eu lesionei? Foi chutando uma bola com muita força. Foi tentando atacar uma passada correndo 100 metros rasos. Foi tentando dar um salto para fazer um jump no basquete. Ou então um chute durante o meu treino de kickboxing. Esse tipo de atividade eu não vou fazer ainda. Não. Porque eu estou retornando à funcionalidade. A extensão do meu joelho. E só. Sem potência, sem força, sem alongamento máximo. Entenderam a diferença de funcionalidade para a prática esportiva? É por isso que o não atleta já volta direto e não tem mais que conseguir se preocupar. Porque ele vai parar nessa fase da preparação tecidular. É ali para ver, ele já está andando de novo. Qual é o problema? Ele não vai fazer nenhuma das atividades que eu falei anteriormente. Então para ele está tudo certo. Né? Ele não está nem aí, são 21 dias, são 30 dias. Ele vai continuar a vida. Nessa fase a gente tem a produção de tecidos. É a fase que o corpo começa a se recuperar. E toda a lesão que eu tenho na minha articulação, no meu tendão, no meu ligamento, no meu músculo e até no meu osso, eu perdi tecido. Eu perdi conexão e provavelmente eu perdi alguma estrutura. Eu preciso produzir novamente, eu preciso recuperar. Né? É que nem o seu salário. Você perde ele durante o mês e depois no mês seguinte recupera. Nunca é o suficiente, né? Mas aqui é. Aqui vai ser suficiente. Novas fibras de colágeno vão aderir aos tendões ou ligamentos. Ou seja, toda vez que você tem uma lesão, mesmo que não haja rompimento, você pode sim perder tecido. O processo inflamatório vai acontecer quando desinflamar, parte desse tecido foi embora. Sim, parte desse tecido estava lesionado, você nem quer mais ele. Mas você tem que recuperar, hein? O colágeno é fundamental para isso. Você produz, calma, não precisa sair correndo comprar colágeno, mas ele tem sua função também, falaremos daqui a pouco. Novas fibras musculares. Você precisa de novas fibras musculares também no caso de um micro rompimento, um estiramento, uma distensão. Assim como novo tecido ósseo. Mesmo que o osso não tenha fraturado, mesmo que seja uma lesão por impacto, sim, pode haver perda de tecido ósseo. Não necessariamente externo, mas interno, na densidade óssea. E aí eu preciso de novo tecido, preciso recuperar isso aí. Você tem nesse momento a função protegida, tá? Que é a resistência a forças inerentes à função. Significa o quê? Já começar a fazer uma atividade. Você está, voltando aqui, colocando de novo novas fibras de colágeno, novas fibras musculares e novo tecido ósseo no seu organismo. As novas fibras de colágeno vai vir pela alimentação, que vai te favorecer a produção. As novas fibras musculares vai vir pela proteína que você ingere, que se degrada em aminoácidos, que vão cumprir de novo a fase de reparação, assim como o novo tecido ósseo, que vai vir em oriente do cálcio. Legal. Quando eu estou colocando na estrutura, eu preciso dessa estrutura forte. E como é que eu crio uma estrutura forte? Tendo resistência. Não é a hora de fazer musculação de alto nível, mas é a hora de começar a fazer alguns exercícios com resistência. Seja de um cabo, um elástico, do peso do corpo, de um aparelho. Quem vai escolher essa opção é, obviamente, o fisioterapeuta. Ele entende melhor disso aí. Mas é a fase, sim, que precisa de resistência a forças inerentes à função. Não basta só mais eu caminhar agora. Eu preciso fazer uma forcinha com o meu quadríceps. Eu preciso estimular ele a depositar aquele aminoácido para ele ficar fortão, ó. Ficar maromba. Alinhamento das fibras neoformadas. Sim, o organismo vai formar novas fibras novas de tecido conjuntivo, de tecido muscular ou de tecido ósseo. Porém,
Como será que ele vai formar? Será que ele vai formar no local certo? Será que ele vai formar a mais? Será que não vai ficar uma cicatriz interna, como uma queloide? A gente pode chamar isso de calo ósseo quando são nos ossos, né? Ou até pode proporcionar um encurtamento de uma fibra muscular. Será que não é assim? Então eu preciso de um alinhamento disso. Também será proporcionado pelo movimento para que essas fibras, dependente de quais sejam, se formem da maneira mais correta, anatômica, igualzinho era antes da lesão. E a normalização dos processos de irrigação local. Você lembra do edema? Lembra? Lembra da hemorragia? Lembra? Opa, mas espera aí, rompeu uma estrutura sanguínea. E agora eu vou ficar sem sangue no local? Eu vou ficar sem oxigênio no local? Não. Agora eu vou normalizar esse processo de irrigação local. Novos capilares sanguíneos podem vir e irrigar no local. Outros capilares que não eram utilizados para aquele momento e aquela hora podem ser utilizados agora. O corpo se adapta muito bem a essa nova irrigação. Ele consegue, como numa estrada, colocar novos caminhos, desvios e atalhos e até abrir novas vias. Mas esse período é muito importante para que você volte a levar tanto oxigênio para aquela estrutura, quanto você volte a levar as estruturas que eu disse anteriormente que recompõem ali. Os aminoácidos, o colágeno, o cálcio, inclusive células energéticas, a própria glicose, para poder dar ali energia àquela região. E qual o objetivo desse tratamento, nesse momento? É promover a disposição normal do colágeno, ou seja, você ter ali o suficiente para recompor aquela estrutura. O colágeno não vai ser produzido em excesso nem utilizado quando não necessário do corpo, ele vai ser utilizado no momento correto, né? Você também vai reduzir a formação excessiva de crosslinks. O que são os crosslinks? São pequenas fibroses no tecido, tanto conjuntivo quanto no tecido muscular. Isso pode encurtar aquele tecido, deixar aquele tecido extremamente rígido, que não queremos nessas duas estruturas. Nós queremos aquelas estruturas com a macieza que ela necessita. O músculo mais para poder contrair e alongar, e o tendão menos, porém também com a sua flexibilidade normal para que ele possa tracionar o osso no momento da contração muscular. E eu também preciso promover o comportamento biomecânico normal. Você pensa que aquele atleta ele tem um movimento característico. O jogador de tênis ele bate ali, né, o backhand, fronthand. O jogador de vôlei tem o seu corte e ele treinou muito tempo para que isso acontecesse. Ele não pode, após uma lesão, ter um movimento diferente. Ele treinou anos para aquele movimento sair perfeito. Então eu preciso promover o comportamento biomecânico normal. Eu preciso voltar que ele tenha um alongamento normal, a contração muscular normal. Ele precisa ter tudo aquilo que ele tinha antes. E esse é o objetivo do tratamento nesse momento. Agora eu já vou para a última fase, a fase de remodelação tecidular. Ela começa no 14º dia e vai até o 60º dia. Como eu já disse, não é um número exato, tá? É uma estimativa, uma média que é calculada entre os atletas que tiveram sucesso no seu tratamento. Então pode ser um pouquinho mais tarde? Pode ser um pouquinho mais cedo? Claro que sim. 60 dias é o suficiente? Às vezes não. Às vezes é muito mais que o suficiente. Fique atento, sempre acompanhe, né, o paciente. Nesse momento eu vou ter a reintegração na prática esportiva. Que legal! Agora eu não estou mais fazendo movimento só por fazer, eu não estou mais caminhando e retomando a minha cinesiologia. Agora eu estou voltando ao esporte, movimentos característicos do esporte, com a força do esporte. Porém, eu preciso ainda de solicitações funcionais inerentes àquele esporte. Depois das férias, um atleta consegue no primeiro dia de treino voltar a ter a mesma potência, a mesma força, a mesma velocidade? Pensa comigo. Não, né? Então é óbvio que depois de uma lesão ele também não vai conseguir voltar a ter tudo aquilo. Ele estava como se estivesse de férias. E pior, agora ele ainda está com receio, está com fraqueza muscular. Então eu preciso solicitar funções inerentes àquele movimento, tá? As solicitações funcionais. Eu preciso fazer com que ele faça o mesmo movimento de arremesso, o mesmo movimento de chute, o mesmo movimento de um ippon. Eu preciso que ele volte a ter aqueles movimentos antigos, claro, progressivamente até que ele fique 100%.
Qual que é o objetivo do tratamento agora nessa terceira fase? Consolidar o processo de reparação. Sim, pode ser que ainda não tenha se depositado todas as substâncias que necessita aquela estrutura. Pode ser que ainda falte um pouquinho de colágeno, um pouquinho de tecido muscular e até um pouquinho de tecido ósseo. Mas, como eu estava numa atividade leve, talvez o corpo não tenha entendido o que faltou. É nesse momento final que ele vai colocar. Prevenir a cicatrização excessiva. É muito importante a gente cumprir cada fase na sua etapa. Muita gente fica na segunda fase e fala, olha, seguinte, não sinto confiança ainda em voltar a treinar. Vou continuar aqui só na fisioterapia. Sabe o que pode acontecer? A lesão pode ter uma cicatrização excessiva. E vai acontecer o quê? Ficar aquele calo ósseo. Ou então aquela fibrose no seu tendão. Talvez fique uma diferença anatômica no teu músculo. Um inchaço, um edema que não sai. A reintegração funcional. Voltar ao esporte, voltar a ter a função, voltar a ter agilidade, habilidade e movimento característico do seu esporte. É importante que isso aconteça para você poder voltar a desempenhar. Esporte não é só físico, esporte também é habilidade, coordenação motora, concentração. Tudo isso é necessário nessa reintegração funcional. E minimizar os riscos de recidiva. Se por acaso eu voltar antes do prazo ou muito após o prazo já tiver essa cicatrização excessiva, pode ser que essa lesão volte no mesmo local, com a mesma intensidade ou maior ainda. Normalmente é maior, viu? Por isso, é muito importante eu ter esse tratamento, mesmo nessa fase de remodelação bem feito. Quando que eu vou ter uma reparação tecidular bem sucedida? Quando eu vou ter a certeza que, meu tratamento foi 100%, né? Então o atleta está ali, estamos junto, é meu parça e vai ser campeão de novo. Primeiro, quando eu tenho as propriedades morfológicas retomadas ao comum, né, ao normal, ao que era antes. Pensa que uma lesão muscular na coxa direita pode provocar uma diferença de volume com a coxa esquerda, que nunca existiu. Se aquilo voltar a ter o mesmo tamanho, já é um sucesso. Morfologicamente, eu recuperei toda a massa muscular. Assim também como um edema que ficou no meu joelho ou no meu tornozelo e depois no segundo exame mostrou que não há mais edema algum. Os exames de imagem são importantes em dois períodos. Primeiro para diagnosticar e depois para conferir se o tratamento deu certo. É lá que eu vou comparar para ver se tudo aquilo que mudou morfologicamente aquela estrutura já saiu, já não tem mais e a minha estrutura voltou a estar intacta. As propriedades neurofisiológicas. O que significa isso? Capacidade de reação muscular ou capacidade de flexibilidade articular, tudo vindo do comando do cérebro. Alguns atletas perdem velocidade depois de uma lesão. Mas ele vai lá, morfologicamente a estrutura dele está normal, o tendão está normal, não tem cicatrização excessiva, o músculo já se recuperou 100%, voltou até o mesmo volume da outra estrutura muscular. Por que ele ainda não está apto a correr naquela velocidade? Falta de treino? Às vezes não. Às vezes, o que foi atingido foi a estrutura neurofisiológica. Não é o músculo em si, mas o transmissor de contração. Né? Os neurônios, os neurotransmissores que levavam o impulso elétrico ainda não estão aptos. E isso faz com que eu tenha que fazer um tratamento a mais. Eu tenho que fazer um outro tipo de situação, favorecer, às vezes, a estimulação ali daqueles neurotransmissores. E, às vezes, se caso os neurotransmissores não voltarem, não forem suficientes, até refazer a minha técnica, o meu estilo de fazer aquela prática esportiva, aquele movimento. E também as propriedades biomecânicas. Uma vez que eu estou com a morfologia em dia, a neurofisiologia em dia, eu preciso saber se o meu movimento está em dia. Alguns atletas voltam depois de um certo tipo de lesão, principalmente nos membros inferiores, e começam a mancar. Ele não mancava antes. Biomecanicamente alguma coisa está errada com a estrutura. Eu preciso melhorar. É porque o meu quadril não ficou alinhado. Então precisamos alinhar seu quadril com práticas como RPG, pilates, a osteopatia.
E vamos fazer agora com que você tenha de novo o movimento correto. O movimento correto é a biomecânica. O movimento correto para cada um é bem individual. Claro que cada esporte tem os seus movimentos ali limitados com poucas variações para que você não se lesione e tenha eficiência. Mas ainda assim, o importante é voltar a ter o movimento que você tinha antes. A não ser que seja esse movimento que tenha te causado a lesão. Aí é melhor corrigir. Quando eu tenho risco de recidiva, ou seja, de voltar aquela lesão no mesmo local, a mesma intensidade ou ainda maior. Quando o meu tratamento é inadequado, quando eu não faço a primeira fase corretamente, quando eu faço o harm em vez do rise, quando eu não faço a segunda fase ou pulo a terceira e vou direto para a competição. Aí eu tenho uma grande chance, um grande risco de voltar àquela lesão. Ou então quando eu faço um retorno precoce à parte esportiva. Muitos atletas fazem isso. A sede de vencer, um campeonato que acontece de 4 em 4 anos, e ele não quer esperar mais 4, às vezes ele nem pode, ele quer voltar, ele quer antecipar. Outros já têm o incentivo do seu técnico por ser um astro do time, precisar muito dele, não aguentar mais sofrer derrotas e falar volta, volta, nem que você não volte 100%. Alguns até voltam pelos patrocinadores, medo de perdê-los ou sofrem pressão de que sem competir não vale a pena o investimento. Então, muitos atletas acabam retornando previamente antes de cumprir cada etapa até o fim. Isso é muito perigoso, porque, como eu já disse, esse atleta vai se doar ao máximo e se aquela estrutura que estava 100% antes lesionou, imagine a mesma pressão, a mesma força, a mesma intensidade de movimento agora, numa estrutura ainda danificada, a lesão com certeza vai ser maior, o estrago vai ser maior. Vamos falar um pouquinho dos movimentos controlados. Às vezes esse atleta voltou, já está até competindo novamente, mas ele ainda tem que controlar seus movimentos. Por quê? Ele tem que promover tensões naturais no tecido reparado, né? Um tecido que foi lesionado não pode voltar a atingir 100% já da sua capacidade. Talvez a volta dele seja menor. Um exemplo, jogadores de esporte que tem tempo, o futebol. A 90 minutos, esse atleta jogava e se lesionou. Ele está apto a voltar. O tecido já está reparado, mas ele não precisa de uma tensão natural daquele esporte. Então eu coloco ele 30, 40, 45 minutos. 90 ainda pode ser uma tensão muito grande. Torna o tecido mais forte e resistente. Progressivamente eu vou colocando um pouco mais de tempo nele, ou deixo treinar mais até voltar aos 90 minutos. Porque eu preciso do tecido mais forte e resistente e igualzinho era antes. Na verdade, igualzinho não. Preciso mais forte, porque antes ele não aguentou. Então agora ele vai aguentar. E devem ser feitos no contexto funcional do movimento. Nessa fase não adianta mais eu querer fazer movimentos básicos ou simples. Tem que ser um movimento esportivo mesmo. Esse atleta tem que estar lá, né? Imagina se esse atleta ficar a vida inteira fazendo musculação para depois nadar. Não. Ele tem que ir para a piscina, ele tem que fazer o movimento natação, certo? Qual a equipe que cuida de tudo isso? A primeira, a segunda e a terceira fase. É a equipe multidisciplinar. Uma andorinha só, nesse caso, não faz verão, tá bom? Todos têm que participar. O médico é super importante. É ele que vai guiar o tratamento. Na verdade, ele é o responsável pelo tratamento. A prescrição de remédios, a indicação da fisioterapia, algum procedimento cirúrgico que tem que ser feito. Os fisioterapeutas são responsáveis pela recuperação daquela estrutura. São eles que vão saber ali na segunda fase qual o movimento correto, como podemos estimular aquilo, quando podemos frear aquela cicatrização e até na sua volta ali aos movimentos esportivos. Ele é muito importante. Preparadores físicos, ali nós temos a terceira fase. Bom, lembra que eu falei da estrutura muscular que se perdeu e precisa recuperar, chegar perto da outra? Quem entende mais de aumento de massa muscular do que um preparador físico? Com certeza o médico não é o fisioterapeuta. Ele é o especialista em estruturas 100% perfeitas. Mas a 100% perfeita ainda pode não estar treinada. E outros, como técnico em radiologia, profissionais da psicologia que podem ajudar esse período de estresse do atleta. Muita gente participa dessa equipe, entendeu? E você é um deles. Vamos falar algumas curiosidades pós-lesão, tá? A primeira,
O repouso é fundamental em todos os casos, pelo menos até o diagnóstico. Essa história de não fique parado porque piora, continua pelo menos andando, não existe. A chance de piorar é grande. Se parou, repousou, não tem chance de piorar. Mas aí parece que dói mais. Não tem problema. A dor é um sintoma de que algo está errado e isso é normal acontecer. Existem cuidados para a utilização de gelo. Sim, não adianta pegar aquele gelo, colocar direto em cima da lesão ou então num saco plástico muito fino, largar lá e dormir. Não façam isso. O gelo é uma estrutura que pode danificar o tecido. Você ouviu falar em queimadura de gelo? Queimadura pelo frio? A temperatura muito alta destrói as artérias da pele. E a temperatura muito baixa também. Você pode se queimar com gelo se largar por muito tempo lá ou não tiver uma proteção. A ideia é resfriar o local, não congelar, tá bom? Nem sempre a imobilização é necessária. Olha, muitas vezes a estrutura articular tem uma lesão, visivelmente ela foi além do seu limite e você quer prevenir que ela continue se movendo. Legal. Mas às vezes a lesão muscular ou uma lesão articular que não teve um movimento completamente anti-anatômico não necessita de imobilização. Até porque a imobilização pode fazer uma compressão excessiva naquele local e danificar mais a estrutura. Ou, na melhor das hipóteses, só provocar mais dor. Não é legal também. Agora segue as minhas dicas, hein? A dica do professor. Atente-se a qualquer sinal de dor ou incômodo. Olha, eu fiz todo o processo, já passei pelas 3 fases, mas eu ainda sinto dor. Eu sinto um incômodo. Parece que a estrutura não está normal. Não, mas eu vi o exame. Não, mas eu vi você praticando atividade física. Não tem problema. Dor não é normal e incômodo também não, tá bom? Então atente-se, tem que ser refeitos os exames, passar de novo pelos especialistas. É importante identificar isso aí. Respeite os prazos de tratamento. Eu sei que tem gente que fala, não, eu já estou bem. Já estou muito bem, 100%. Pelos motivos que eu falei. Não quer perder patrocínio, não quer perder a vaga no time, não quer deixar de competir no próximo final de semana. Respeite um tempo mínimo. Como eu já disse, a gente teve um mínimo e um máximo bem flexível ali. É importante ser respeitado. Muitas vezes a vontade supera até o próprio sintoma que a pessoa está sentindo. E não tenha medo dos movimentos. Uma vez que passou a primeira fase, movimente-se sim. Primeiro, obviamente, com os movimentos funcionais e depois com os movimentos esportivos. Muitos atletas deixam de evoluir porque no momento pós-lesão falam eu não consigo mais fazer esse movimento até o fim. Eu não consigo fazer com a mesma amplitude. Consegue sim. Se a lesão foi consolidada, você deve fazer até o fim e deve se exercitar para isso. Procure um preparador físico especialista naquele esporte e você vai ver que ele te deixa tranquilo. 0 bala, mas não para outra. E tudo isso que nós falamos nessa aula está na bibliografia. Claro, aqui tem muito mais. E apesar de ser bibliografia em inglês, você pode facilmente traduzi-la com o Google Tradutor ou com outra ferramenta. Então, não é a barreira da língua que vai tirar a sua atenção e não vai fazer você querer conhecer mais, tá bom? Algumas dos artigos, algumas das citações aqui estão presentes na internet, é só procurar. Porém, também dá para adquirir o livro e tal, ou fazer uma pesquisa numa biblioteca especializada. O importante é sempre conhecer mais. Aqui eu só estou dando a introdução para vocês. Quem vai abrir o universo de conhecimento é você com a sua curiosidade, hein? E aí, gostou da aula? Agora nós estamos começando a meter a mão na massa, né? Falando de tratamento já. Eu adorei. Espero que você também. Mas não acabou. Temos mais aulas ainda, hein? Então, obrigado e até a próxima.